Olá, queridos, tudo bom? Mais uma vez aqui no canal, né? Tem umas 2 semanas que eu não gravo vídeo, mas vamos lá. Hoje eu quero falar um pouquinho lá sobre a história de Jó, né? Que todo mundo conhece a história de Jó, né? Que fala assim, vou ler só o últimozinho lá, 42, o finalzinho, né? Que diz assim: Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A gente sabe a história de Jó, toda a sua trajetória, a gente sabe que o início do livro de Jó se inicia narrando, né, o diabo ele indo até Deus, né, e Deus começa a falar do seu servo Jó, né, e Deus ele permite que Satanás ele toque em Jó, em tudo que ele tem, menos na saúde, menos na vida de Jó, porque a gente sabe que o diabo ele está no controle de Deus. Ele só vai até onde Deus permite, né? Enfim. E o diabo ele fez o que? Ele começou a tirar tudo de Jó, tirou os filhos, matou os filhos dele, todos os bens dele, né? Tirou tudo, né? E por último ele mexeu na saúde de Jó, né? A gente sabe também que dos amigos de Jó, né? Que foram ali se condoer dele, mas que depois começaram a criticar, porque na cabeça deles eles achavam que Jó estava passando por tudo aquilo, porque Jó estava em pecado. Mas sendo que Jó estava passando por tudo aquilo, não era porque ele estava em pecado, foi permissão de Deus para que Jó ele tivesse, vamos dizer assim, conhecesse Deus verdadeiramente, sabe? Aqui que nem no 42, o Jó fala sobre isso, né? Como eu li. Com ouvidos meus ouvidos, a ouvir, mas agora me veio os meus olhos. Ou seja, antes Jó tinha aquele relacionamento com Deus, né, um relacionamento, vamos dizer assim, supérfluo, né? Mas depois de tudo aquilo que ele passou, que Deus permitiu que ele passasse, ele teve um encontro real com o Senhor, né? Profundo, num profundo, porque, queridos, Deus permite que a gente passe por certas situações na nossa vida, porque a gente precisa crescer diante de Deus, né? A gente precisa, sabe, como dizer a palavra, deixar de ser criança, sabe? Parar de comer coisas de criança e começar a comer carne, feijoada, sabe? Assim, num sentido assim, sabe? Tô falando no sentido físico, mas assim, que você entenda que é no sentido também espiritual. Deus quer que a gente tenha um relacionamento profundo com Ele, que a gente vá pro profundo, pare de andar no raso, né? E a gente só aprende no deserto, né? A gente quando tá na bonança, a gente até se esquece de Deus, a gente só busca Deus quando tá no deserto. Por isso que na maioria das vezes Deus permite que a gente fique no deserto por muito tempo, vai e volte, porque a gente parece que não aprende, né? E a gente precisa aprender. A gente precisa ter um relacionamento sincero e completo com o nosso Deus, sabe? Quando aí a gente fala assim, nossa, por que Deus permite isso? Que tipo de Deus é esse, gente? É um pai de amor, sabe? Porque Deus ele só corrige aquele que ele ama, né? E se a gente quer um relacionamento sincero e profundo com Deus, a gente tem que parar de reclamar, murmurar e aceitar essa correção e melhorar. Não ser como aquele povo que ficou 40 anos no deserto, sendo que eles eram para ter ficado poucos tempo no deserto, né? No máximo, 3 meses, exagerando, né? Nos fala 90 dias, tem historiadores que falam até 15 dias, né? Que era para aquele povo ficar no deserto. Porque a cidade que Deus estava dando para eles era perto. Só que porque eles começaram a murmurar muito, então a murmuração, Deus permitiu que eles ficassem rodeando, né, o deserto, sem lugar, sem destino aparente, por causa da murmuração. Ou seja, a murmuração, ele paralisa as bênçãos e tudo que Deus tem sobre as nossas vidas. A murmuração, ela paralisa, porque Deus abomina. E é terrível, gente, você conviver com pessoa que só reclama, só reclama. Pensa aí, você vivendo com alguém que só reclama, é muito chato, é cansativo. Você fica desesperado quando
né, convivendo com pessoas assim. Eu já convivi com pessoas assim, gente, o ouvido dói, que você vê só a pessoa reclamando e nada tá bom, é terrível você conviver com pessoas assim. Então imagina Deus que é santo e puro. Se a gente como humano a gente acha ruim, imagina Deus santo e puro, ouvindo muita reclamação, e reclama. Então a reclamação, que é a murmuração, atrasa tudo que Deus tem sobre as nossas vidas e traz maldição sobre as nossas vidas, como que foi com aquele povo, que às vezes a gente diz assim, povo rebelde, mas a gente é pior do que eles, né? Então, assim, que você possa entender que para você ter um relacionamento profundo com Deus, Ele permite certas situações nas nossas vidas, para que a gente se aprofunde nele. Não porque ele é um Deus que é um Deus que gosta de ver a gente sofrendo, não. Né? Porque Deus ele só permite certas coisas na nossa vida, até ele sabe até onde a gente suporta. Então ele permite até certo ponto, né? E daí ele entra com providência. Então a gente precisa crescer, aceitar essa correção e entender que a gente precisa crescer diante de Deus. E queridos, mais uma vez eu falo para vocês buscarem se aprofundar diante de Deus, porque o Senhor ele está verdadeiramente às portas, né? E a gente também, se Deus ele não vier logo, como eu falo aqui direto nas minhas lives, que nos meus vídeos, que se Deus ele não vir logo, a gente pode ir até ele através da morte, né? Que a Bíblia fala que Deus ele tem prazer na morte dos seus filhos, porque ele sente saudade, né? Quando a gente alcança tudo aquilo que Deus ele projetou aqui para as nossas vidas, ele nos recolhe, né? E às vezes também a gente vai, né, por besteira, vamos dizer assim, né, tem gente que se alimenta mal, tem outros que comem demais, então às vezes a gente apressa isso, né, pelas nossas atitudes inconsequentes para com o nosso corpo, e o corpo não aguenta, né, e acaba que a pessoa partindo para a eternidade. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo também, que não é nosso, tá bom? Então, assim, gente, que vocês possam entender, todos nós, a gente precisa passar pelos vales, pelos desertos, pelas tempestades, porque nela a gente cresce. Mas isso não quer dizer que Deus ele permita, que ele quer que a gente sofra, não, mas ele quer que a gente aprenda a confiar e depender totalmente nele, confiar nele totalmente, amar a ele completamente e totalmente entregar todos os seus caminhos ao Senhor, tá? Confiar totalmente no Deus que você serve, no Deus que você diz servir, porque quando Deus permite certas coisas em nossas vidas, não é porque Ele quer o nosso mal, muito pelo contrário, Ele quer que a gente cresça diante dEle e para Ele, né? Somente para Ele. Que assim que vocês fiquem com essa meditação, fiquem com Deus e até a próxima.